Oi, gente. A gente vai ver agora a parte da integração, né, com o meio ambiente, tá? Meu nome é Ivna, vou passar a mensagem aqui para vocês da parte ambiental. Nossa área de meio ambiente, né, tá dentro do SMS, que é composto por Geórgia, que é nossa coordenadora, Edmilson, que fica como técnico ambiental, e eu, que sou analista ambiental. Então a gente forma o time aí de meio ambiente para dar o suporte na área para vocês. A gente começa aqui, ó, com a definição que a ISO 14001 traz, tá? Sobre meio ambiente. É circunvizinhança onde uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. E eu ainda digo mais, que toda organização ela é responsável pelo meio ambiente que a cerca, devendo, portanto, respeitá-lo e agir como não poluente, tá? E cumprindo todas as legislações pertinentes. A gente traz aqui uma separação, né, uma divisão do nosso complexo, para vocês terem um entendimento melhor. Nós temos as três plantas, a do POI, a do PET e a do PTA. À nossa direita, a gente tem toda a área sensível, que é essa região que cerca o complexo. Do nosso lado esquerdo, nós temos nossas duas estações. Uma estação de tratamento de efluentes e a outra de água. E aqui a gente separa a planta de PTA, né, que é nossa base, o produto principal é o ácido tereftálico, o PTA, e na parte da CITEP nós temos o PET, né, o BG, que é a fabricação do chip, e nossa parte têxtil, que é o DTY. Eu entro aqui com vocês um pouquinho, ó, falando sobre aspectos e impactos ambientais. É um documento que é regido pelo LAIA, levantamento de aspectos e impactos ambientais. Todas as áreas, todos os setores, eles contemplam esse levantamento, que seria o quê? Toda a etapa das atividades, né, em um documento onde a gente faz esse levantamento e dando suas medidas de controles, a fim de prevenir qualquer situação, uma emergência ambiental, um impacto maior para o meio ambiente, tá? Nem todo impacto ele vai ser sempre negativo, não. A gente pode também encontrar impactos que sejam positivos para o meio ambiente. Trago um quadro aqui para a gente fazer essa separação. O aspecto seria o que a gente estaria trabalhando, né, em relação à utilização do consumo da água, por exemplo. Já o impacto, né, se eu não tiver bem detalhado sobre essa minha atividade, medidas de controles certas, né, adotadas, eu vou ter futuramente um esgotamento desse recurso hídrico, tá? Mesma forma para um descarte de resíduos sólidos, certo? A gente fazendo esse levantamento, né, do aspecto, eu vou ter uma geração de resíduos. Qual seria minha medida de controle para esse impacto não ser negativo para o meio ambiente? Seria o descarte correto, né, a medida de controle. Então, se eu não fizer esse descarte correto, né, eu vou ter um impacto ambiental, que seria a contaminação do solo, por exemplo. A gente trabalha também, ó, com toda a parte de licenciamento e autorizações ambientais. Hoje, para a petroquímica, né, o complexo funcionar, a gente precisa de uma autorização mediante o órgão ambiental, tá? Então, hoje a gente trabalha com a nossa licença de operação, que dá a autoridade, né, o funcionamento do empreendimento perante o órgão ambiental. A gente também tem a parte de autorização de transporte de resíduos perigosos, nossa ATRP. Todas as nossas empresas receptoras de resíduos são devidamente licenciadas também. Trago aqui para vocês agora um pouco sobre o controle operacional, tá? Temos aqui alguns tipos de documentos. O primeiro que eu trago é o PGCO SMS 2001, que é o LAIA, é nosso levantamento de aspectos e impactos ambientais. Como eu mencionei anteriormente, todas as áreas, todos os setores, seja administrativo, produção, jurídico, contábeis, o próprio escritório de Campinas também, todos eles contemplam esse LAIA, tá? Trago também para vocês
o DC, o documento controlado, tá? Sobre o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais, que é nosso PGRSI. Esse programa, ele fala tudo sobre nossos resíduos, quantidade de geração de resíduos, como a gente destina, como a gente dá o devido tratamento para esse resíduo, tá? Nós temos também o PPCO SMS 2004, que fala um pouco sobre nosso manejo de fauna, né? E temos o PPCO SMS 2003, que é a parte de monitoramento da emissão de fumaças pretas de todos os equipamentos e veículos movidos a diesel, tá? E temos toda a parte dos documentos que estão divididos em documentos internos e documentos externos. Quais seriam esses documentos internos? Todos os nossos padrões e documentos desenvolvidos, tá? Aplicáveis ao SGI, como política, manual, padrões gerenciais, o nosso próprio LAIA, o LPR. E documentos externos são documentos não desenvolvidos pelo complexo, mas aplicáveis também ao SGI, como normas, leis, regras, especificações, manuais de fabricantes e por aí vai. A gente vai falar sobre nossos programas básicos ambientais, nossos PBAs. O primeiro é sobre coleta seletiva, que está dentro, né, está contemplado no nosso PGRSI. Como é que funciona a coleta seletiva dentro do complexo? A gente orienta, a gente conscientiza, a gente treina, né, todos os colaboradores para que eles saibam fazer a coleta seletiva corretamente do seu resíduo, do que foi gerado. Então, nas áreas, a gente tem, nas salas administrativas, desenvolvemos um ponto específico para o descarte do resíduo, geralmente fica pelos corredores, né, atendendo sempre as cores padrão da coleta seletiva. Nós temos nas áreas também pontos intermediários de coleta, nós chamamos de PIC, né? Onde esses locais existe uma pessoa que faz toda a parte de coleta. A gente pede a colaboração de vocês para que o descarte seja corretamente, ou seja, eu gerei um copinho descartável, vou descartar. Onde eu vou descartar esse copinho descartável? Eu tenho por obrigação de saber qual coletor eu vou fazer aquele descarte, tá? Nas áreas nós temos caçambas estacionárias, temos nossa central de resíduos também, né? Para o armazenamento temporário daquele resíduo que é gerado nas áreas operacionais. Então a gente tem essa central que é para dar esse suporte. A gente não consegue dar saída todos os dias de todos os resíduos que são gerados na planta. Então a gente faz um armazenamento temporário, né, onde o pessoal vai fazer a prensagem daquele papelão, daquele fardo, montar um fardo de plástico para dar a devida saída. A gente traz aqui agora como é que funciona, né, a parte da coleta seletiva. É atendimento padrão às cores, né? Então eu trago aqui o coletor azul, por exemplo. Ele é descarte exclusivo de papelão. O vermelho, ele é descarte exclusivo para plástico, isopor, certo? O verde, vidro. Amarelo, tudo que for de metal. O preto, exclusivamente para madeira. Não dispomos coletores pequenos de madeira, mas temos nas áreas caçambas estacionárias para o devido descarte, para a geração de madeira que é maior, né? Tudo que você vê de coletor laranja é exclusivamente para resíduo classe 1, contaminados. Branco a gente só vai encontrar no ambulatório, é tudo que for resíduo ambulatorial. Lilás, né, que é o roxo, é tudo que for radioativo. Marrom, a gente também não disponibiliza nas áreas coletores marrons, porque hoje a gente só faz o descarte do resíduo orgânico, do resto do alimento no refeitório, certo? Então a gente disponibiliza bombonas que o próprio pessoal do refeitório faz o descarte correto, que é encaminhado diretamente para compostagem. E o cinza, que é tudo que não é reciclável, tá? Falando um pouquinho, pegando esse gancho sobre coleta seletiva, sobre resíduos, eu chamo a atenção de vocês aqui para a gente reduzir o consumo de copo plástico. Vocês sabiam que para produzir um copinho plástico, um descartávelzinho,
é gasto em cerca de 3 litros de água. Pois é, então eu deixo essa mensagem aqui para vocês, para que a gente possa reduzir o consumo de copo plástico, tá? Não que a gente vai exterminar, não, a gente não está pedindo isso, mas sim a colaboração, a conscientização de vocês para que a redução seja menor. Por exemplo, eu do administrativo, se eu tiver como utilizar uma garrafinha, uma caneca, isso já vai minimizar, já vai ser menos impacto para a geração de copos plásticos. Tá? Quem tiver numa área operacional, por exemplo, que não pode fazer o uso daquela garrafinha, porque tem toda a questão de higienização, de limpeza, aí sim, nessas ocasiões, ok. Então é só para a gente ter um pouco de cuidado e trabalhar essa redução do copo descartável. O que é que as pessoas falam sobre o plástico, né? A gente já ouviu muito falar, eu encontro plástico descartado de maneira incorreta, já vi muito plástico, acúmulo do plástico em alto mar, enfim, são N situações. Mas eu chamo a atenção de vocês aqui que todo plástico ele tem uma classificação. E eu ainda reforço que, porque o PET ele é o número 1. Se a gente for observar, o número 2 é tudo que for PAD, o número 3 é tudo que for PVC, número 4, PEDB, número 5 é o PP, o 6 é o PS, 7 é para outros tipos de plástico, mas o PET ele é o número 1, porque ele tem totalmente 100% de ação reciclável dentro do plástico, tá? Para esse tipo de material. O PET em si, ele é 100% reciclável, a gente consegue reciclar tudo que for de PET, ou seja, ele sai da cadeia e ele volta para a mesma cadeia, tá? O único plástico que ele pode se retornar ao seu propósito original, e ele é reciclado em altas taxas, então por isso que a gente denomina o PET número 1. Reforço aqui, pessoal, o descarte corretamente do PET, do plástico em si, né? Nem todos os plásticos são iguais, como a gente já viu no slide anterior. A gente conheceu as vantagens, né, do PET, e eu reforço aqui que o PET, por ele ser totalmente reciclável, a gente depende de vocês. Ou seja, a gente precisa do descarte corretamente do PET. Porque se eu descartar de forma incorreta, como é que eu vou reciclar esse tipo de material? Não, então a gente depende de cada um de vocês. Cada um fazendo a sua parte, a gente chega a esse resultado. A companhia está desde outubro de 2021 sem destinar nenhum tipo de resíduo para aterro. Todo tipo de resíduo a gente recicla, ou a gente faz coprocessamento, ou é incinerado, ou vai para compostagem, ou seja, a companhia não dispõe nada em aterro, tá? A Alpa que está liderando o caminho. Atualmente já reciclamos cerca de 5 bilhões de garrafas por ano, e nosso objetivo é alcançar 15 bilhões de garrafas até 2025, então a gente conta com vocês. Continuando, nossos programas básicos, né, ambientais, nossos PBAs. Vou falar um pouquinho agora sobre nosso monitoramento da estação de tratamento de efluente, tá? Nossa ETE. O efluente final, após o sistema de tratamento, ele deve ser apresentado, né, características físico-químicas que satisfaçam a legislação vigente, para que então a gente possa descartá-los em alto mar, através de tubulação. E o lodo resultante desse processo, ele é encaminhado diretamente para a compostagem. Também não destinamos para aterro, nós realizamos a compostagem desse resíduo, que é o lodo, resultante da estação de tratamento. Outro PBA que trago para vocês é sobre nosso monitoramento do meio biótico aquático, que é nosso programa de ecotoxicologia. Ou seja, nós vamos até em alto mar fazer coleta, né, recolher amostras para levar para um laboratório para ver se estamos atendendo os parâmetros exigíveis, certo? E esses pontos que vocês estão vendo aqui na tela, em ponto vermelhinho, não são pontos aleatórios, foram pontos que foram determinados em nossas condicionante ambiental. Outro programa de monitoramento é sobre nosso monitoramento de águas e solos. A gente também, na companhia, a gente faz toda a parte de monitoramento de águas superficiais, como a gente viu, e águas subterrâneas também. E fazemos o acompanhamento de amostras do solo. Tudo para atender a legislação vigente.
Outro PBA importante falar é sobre o monitoramento de emissões atmosféricas e fumaça preta. Tá? A companhia, ela faz a cada semestre, recebe uma empresa parceira também para fazer essa coleta de amostra para saber se a gente está dentro dos parâmetros aceitáveis, tá? Perante o órgão ambiental. Todos os nossos veículos movidos a diesel, né, para adentrar também ao site, ele precisa passar por um checklist inicial, onde a gente faz todo um acompanhamento, né, contamos com o apoio da equipe da Patrimonial para realizar esse primeiro contato com os motoristas e com os veículos, onde é aplicado um checklist. Utilizamos a escala Rigman, né, para fazer essa avaliação calorimétrica da densidade da fumaça. Se estiver tudo dentro dos parâmetros aceitáveis, o veículo ele recebe um selo de identificação no para-brisa e ele pode adentrar ao site. Nós também temos o nosso monitoramento de ruído ambiental. O monitoramento ele é realizado em todo o entorno da companhia. A gente utiliza a norma da NBR, a 101/51 de 2019, por ser mais restritiva. A gente tem um parâmetro para o dia que ele tem que dar até 70 decibéis e durante a parte noturna tem que dar 60 decibéis. Então a empresa vem, realiza esse levantamento e a gente recebe um relatório final para estar dentro dos parâmetros aceitáveis. A gente fala um pouquinho agora sobre nosso PBA de manejo de fauna. Tudo que vocês estão vendo aqui, todos esses animais foram capturados aqui no entorno da companhia. Então a gente pode ver que a fauna ela é enorme, diversificada, e eu chamo uma atenção especial para vocês sobre serpente, tá? A cada 5 serpentes que é capturado pelo pessoal habilitado, em torno de 2, 3 é cascavel. Por ser um animal peçonhento, a gente redobra essa atenção. Em relação ainda aos animais, a gente traz aqui uma orientação importantíssima para vocês sobre adotar o padrão correto, né, na presença de animais. A gente consegue identificar a presença de alguns animais dentro da companhia, como cachorro e gato, que acontece ser de maneira rotineira. Então a gente traz algumas orientações para vocês e pede, reforça para que mantenham isso, tá? Não se aproximar, nem tentar tocar, nem acariciar nenhum cachorro, nenhum gato, não fornecer nenhum tipo de alimentos, não é legal, tá? Para os animais, porque vai atrair mais animais para dentro do site e a reprodução dele pode ser que aumente. E sempre acionar, em caso você identifique na área algum cachorro, algum gato, você acionar a área do SMS, né, pelo canal 2, tanto faz a faixa A ou B, e reportar. A presença deles dentro do site pode ocasionar acidentes com eles e com as pessoas e eventualmente ser um vetor de doenças. A companhia está investindo em ações preventivas e corretivas para corrigir falhas nas cercas e portões que são usados pelos animais para entrar no complexo, e também há ações educativas para conscientizar todos sobre o padrão correto que deve ser adotado, que a gente acabou de falar. E para a gente fechar aqui, pessoal, trago para vocês a parte de consumo consciente. Hábitos simples que podem fazer a diferença do nosso dia a dia, seja no trabalho, seja fora do trabalho, tá? O descarte correto de resíduos é uma importante prática sustentável. A simples separação dos resíduos domésticos e também no ambiente de trabalho é um hábito simples e fundamental para a preservação do meio ambiente. A Alpek Poliéster se preocupa com o futuro, então a gente chama a atenção de vocês para a parte da reciclagem de todos os resíduos, a importância de vocês separarem os resíduos desde a fonte de geração,
quanto economizar energia. Se você tiver numa sala de treinamento que tiver a oportunidade de utilizar a luz natural, faça isso. Economize água. Se você identificou um vazamento de uma torneira, de uma descarga, comunica ao setor responsável, a gente vai estar economizando aí essa parte de água, tá? E a parte de economia de papel, a gente pede para que sempre dê preferência ao meio eletrônico, mas se não for possível, você sempre tem o bom senso de utilizar os dois lados da folha. E a mensagem final que eu trago para vocês é que o mundo precisa da nossa atenção, o meio ambiente precisa do nosso cuidado. A companhia mantém em vigência vários programas, como a gente conheceu um pouquinho, tá? Que consiste nessa sensibilização, nessa conscientização, nessa orientação para vocês. Então a gente conta muito com vocês para a gente conseguir alcançar esse objetivo, que é o desenvolvimento cada vez mais da consciência ambiental.